galera, sejam bem-vindos a mais um Cine Clube Paralelas. Eu sou o Thiago Araújo, estou aqui com todo mundo aqui envolvido, né? De sempre, que vocês já conhecem aí dos outros debates. Hoje a gente vai falar sobre o Inferninho, um filme do Guto Parente e do Pedro Diógenes. Queria agradecer principalmente a Embaúba Filmes por ter ajudado a gente demais nessa empreitada aqui que a gente está realizando. Bom, antes de começar, passar a palavra para o Pedro e para o Guto, e também para o Rafael Martins, né? Que é o ator e roteirista que está aqui com a gente também. Eu queria falar um pouco da sinopse do filme, para que vocês saibam mais ou menos do que se trata, né? Deusimar é a dona de Inferninho, Bá, que é um refúgio de sonhos e fantasias. Ela quer deixar tudo para trás e ir embora para um lugar distante. Jarbas, o marinheiro que acaba de chegar, sonha em ancorar e fincar raízes. O amor que nasce entre os dois vai transformar por completo o cotidiano do bar. Eu queria pedir primeiro que o Guto e o Pedro e também o Rafael falem um pouco sobre essa trajetória deles aí no cinema cearense. São pessoas que são muito envolvidas no cinema cearense, são pessoas que já trabalharam bastante aí, já fizeram bastante projetos aí, e eu queria saber um pouco deles, assim, né? Queria passar a palavra. Quem pode falar primeiro? Guto ou Pedro? Primeiro, agradecer muito. É importante pra caramba a gente tá podendo conversar sobre o filme, ainda mais num momento desse, né, que a gente não tá conseguindo encontrar com ninguém, não tá conseguindo sair de casa, então poder encontrar aqui com pessoas e conversar é uma coisa maravilhosa. O Inferninho, de certa forma, ele faz parte de um percurso que eu e o Guto começamos juntos lá por 2005, que a gente começou a fazer cinema junto de maneira muito amadora. O Guto tinha uma câmerazinha, a gente começou a fazer uns curtas, umas coisas, algumas experimentações. E aí depois a gente entrou na Escola de Audiovisual de Fortaleza, da Vila das Artes. Tanto eu quanto o Guto, a gente foi da primeira turma da escola. E ali eu acho que foi quando o cinema se tornou uma coisa mais séria na nossa vida, assim, se tornou uma profissão, a gente começou a se dedicar mais, tivemos que abandonar o que a gente fazia até então para poder se dedicar, vamos dizer assim, exclusivamente ao cinema. E começamos uma trajetória que começa lá dentro da escola, fazendo nossos filmes, e depois a gente entrou no coletivo Alumbramento. Era um coletivo que já existia quando a gente entrou, e dentro desse coletivo a gente produziu bastante, porque era um coletivo que envolvia muitas pessoas e que partia do princípio de fazer as coisas, além de coletivamente, mas com poucos recursos, assim, fazer do jeito que dava, fazer muitas vezes sem grana de edital. Então a gente produziu muito nessa época. E aí o Inferninho pega mais ou menos ali quando a gente está saindo do alumbramento, o alumbramento meio que os integrantes começaram a morar em outras cidades, a se distanciar mais da convivência cotidiana, e ficou difícil manter uma produtora e coletivo com as pessoas distantes. Então acabou que o alumbramento meio que se desfez, mas eu e o Guto continuamos trabalhando juntos, e o Inferninho é um filme que a gente fez já nesse momento de saída do alumbramento. Embora o Inferninho tenha nascido do encontro entre o alumbramento, né, que é o coletivo que a gente fazia parte, e o Grupo Bagaceira, que é um coletivo também de teatro, que é, na verdade, até mais antigo que o alumbramento. Os dois coletivos meio que se paqueravam. A gente já via as peças do Bagaceira e éramos fãs. A galera do Bagaceira já tinha visto alguns filmes nossos, então a gente já, vamos dizer assim, se frequentava, e a partir daí nasceu a ideia de fazer alguma coisa juntos. E quando surgiu outro espécie de curso que foi tão importante também para a gente, como a Vila das Artes, o Porto Iracema abriu um laboratório de roteiro, e aí a galera do Bagaceira procurou a gente para a gente se inscrever juntos, e aí eles apresentaram para a gente uma semente do que é o Inferninho, assim. Era uma sketch, um exercício de teatro que eles fizeram lá internamente entre eles, que não chegou a se desenvolver uma peça, mas que tinha ali já um início de uma ideia, e aí a partir daí a gente se juntou para fazer o Inferninho, isso em 2013, eu acho. Então o percurso do Inferninho foi longo, nasce nesse encontro lá no laboratório do Porto em 2013, depois o laboratório acaba, a gente continua desenvolvendo juntos e vamos filmar em 2016 e lançar o filme em 2018. E é engraçado que agora eu tô no lugar onde a gente filmou o Inferninho. Tá sendo... Sério? Agora que eu me dei conta. Eu tô aqui na fazenda. A gente filmou o Inferninho numa fazenda chamada Ateliê Rural Alpendre, do nosso grande mestre Alessandro Veras, que foi nosso professor, um grande amigo. Nessa fazenda tem um galpão
e a gente montou o Inferninho nesse galpão. E agora eu vim para cá, aproveitei esse momento de isolamento para vir para cá para terminar o som de um filme, porque o lugar que é o Inferninho hoje virou um estúdio de som, um estúdio de mixagem. E aí tá rolando essa dobra no tempo agora, né? Assim, 4 anos atrás a gente estava aqui filmando, engraçado isso. Mas é isso que o Pedrinho falou, a gente tem essa trajetória de formação a partir de uma coletividade, de um modelo de cooperação, né? De vários amigos movidos pela mesma paixão, pela vontade de fazer cinema e numa sensação de urgência, de que a gente precisava encontrar formas de se expressar e de trabalhar junto e tornar viável os projetos, né? Então, é uma trajetória longa que, ultimamente, alguns anos atrás, a gente começou a ver perspectivas de financiamento dos projetos, né? O próprio Inferninho é um filme que foi feito com um recurso de edital para piloto de série de TV, que é mais ou menos equivalente a um orçamento de curta-metragem na maior parte dos editais do Brasil. Parece que acabou, né? Isso. Vamos ter que voltar para o modelo anterior, fazendo do jeito que for possível. E o Rafa, na trajetória do Bagaceira, também podia falar um pouco desses 20 anos de vocês, né, Rafa? Sim. Boa noite, pessoal. Desculpa o atrapalhado para entrar, porque o bicho travou aqui. Eu sou do Grupo Bagaceira, de teatro, que por um acaso está completando 20 anos agora nesse mês, completou, né, no dia 17. A gente já fazia, todo mundo, teatro já anos antes, né? E um ano antes já desses 20 anos, a gente já tinha todo mundo se encontrado para fazer peça junto. E aí decidiu seguir com o grupo. E ele tem características muito parecidas com Tardo, Uma Revolta e com a Antiga Alumbramento, que é um coletivo experimental, inteiramente autoral, gosta de se arriscar, não tem uma como é que eu diria? Uma vertente, um segmento assim, não estou falando de mercado, estou falando de estético, né? Poético e tal. A gente sempre teve essa paquera com os meninos da Alumbramento por uma óbvia identificação. Quando surgiu o edital do Porto Iracema, quando surgiu o Porto Iracema, né, que veio o edital o laboratório, a gente viu essa oportunidade de se encontrar. A gente pegou digamos assim, um rascunho de texto que foi o exercício de uma peça que a gente fez em 2010, aquelas coisas que não entram, né, que a gente faz experimentos e não entram e que a gente fica com vontade de fazer depois, né. Enfim, era só um pretexto para poder a gente se encontrar e fazer alguma coisa. E aí a gente foi trabalhar mesmo as questões do Inferninho junto com os meninos da Alumbramento e foi fantástico, assim, uma experiência inexplicável, inigualável, única para mim mesmo. Que massa, gente, que massa ver a experiência de vocês aí. O audiovisual que infelizmente é um setor tão vilipendiado, né, pelo governo, assim. E o governo passa, o governo vem, o governo vai, assim, e às vezes as coisas melhoram, às vezes as coisas pioram. Desde os anos 90 é assim, infelizmente. Mas eu fico muito feliz de ver que vocês conseguiram, né, botar para frente um projeto que parecia tão promissor. Queria passar a palavra agora para a Selma, do nosso grupo já, né, já conhecida. Ela quer fazer uma pergunta aí para vocês e fazer um comentário também. Boa noite, meninos. Estou nem acreditando que vocês estão aí. Eu sou a Selma Alissa, eu sou do Cineclube Paralelas desde o início, né, da formação original, que está desde 2017. Eu exemplifico porque tem gente que entrou depois, né, mas eu estou desde o começo. E assim, é uma honra realmente estar recebendo vocês aqui. Eu nem acreditei que vocês iam aceitar. Mas estou assim, bastante comovida de estar tendo essa oportunidade aqui para falar de cinema, que é de longe a temática que eu mais amo falar. Sobre Inferninho, é difícil, tem muitos detalhes assim, que eu queria pontuar, mas eu destaco assim, sei lá, o que ele me remete, né? A esse nosso inferno interior, né? De sonhos, de desejos, de ilusões, de desilusões. Meu sentimento, depois de sair do cinema, realmente foi de querer ver o filme de novo. Isso, para mim, é o principal indicador de bons filmes, de querer rever, né? E eu revisitei agora, quando aqui da conversa, e realmente só se confirmou. Para mim, é bem tocante. A minha pergunta era para o Coelho, né? Para o Rafael.
para mim é um afeto. Mas aí ele respondeu, eu ia perguntar sobre justamente essa parceria, né, entre a bagaceira e os meninos, como é que se deu, né, essa dialética, como é que foi o processo de trabalhar junto, mas daí ele já respondeu lindamente. Então, assim, obrigada por ter aceito o convite. Realmente a gente está aqui bem feliz de vocês puderem vir. A gente que agradece. Acrescentando, né, sobre essa troca, para mim foi a primeira experiência não digo nem com cinema, com audiovisual, qualquer coisa de audiovisual. Foi uma coisa estranha, por um lado, conhecida por outro, porque estava nesse campo, né, de atuação, dramaturgia, mas se não fosse realmente essa não só a liberdade, como também, digamos assim, os meninos foram professores de muitas coisas, não só durante a escrita, durante o laboratório, mas também durante as próprias filmagens. Assim, eu não sabia nada, não entendia, né, como era. Foi realmente, eu acredito que a gente conseguiu imprimir as características, né, dos coletivos. A gente achou um lugar realmente que quem conhece teatro diz assim que é a cara do Bagaceira. Quem conhece cinema acha a cara dos meninos. Então, porque a gente conseguiu realmente e porque já havia uma afinidade estética. E só para acrescentar também que é isso, a gente aprendeu muito também nessa troca. Eu acho que é isso, foi esse desafio, né, dessa promoção desse encontro entre cinema e teatro, assim, numa vontade de que as duas linguagens elas se potencializassem, né, e que nenhuma soterrasse a outra, né, assim, que o teatro é muito vivo no filme, né, também, e tem uma coisa desse compartilhamento, assim, dessas energias. Eu acho que para a gente era uma coisa fundamental de como conseguir criar esse ambiente onde essas duas linguagens dançam, né? Massa, gente. Eu queria agora chamar o Bernardo, que ele tem uma pergunta também para vocês no comentário. Bernardo, por favor. Bom, gente, boa noite. Me chamo Bernardo, sou cearense, a vocês. Descobri recentemente um pouco infelizmente, descobri o Cineclube Paralelo e meio que entrei agora, recente, e está sendo muito gratificante ter esse grupo aqui, justamente porque eu estou longe do Ceará e mata a saudade justamente para conversar sobre cinema. E eu, como amante da arte, trabalhador e estudante da cultura, eu acho gratificante e muito válido, muito pertinente parabenizar e agradecer o Pedro, o Guto e o Rafael. Parabenizar o Pedro pelo Pajeú, que ganhou um prêmio lá em Brasília, no Festival de Brasília. Parabenizar o Guto pelo Cabeça de Negro, que foi lá no Festival de Tiradentes, que sei que não ganhou nenhum prêmio, mas foi muito ovacionado pelo público. Acho só de estar, pelo simples fato de estar no festival, como um dos vários brasileiros, principalmente o Festival de Tiradentes, acho muito mérito, muito esforço e fico muito agradecido. Queria fazer minha pergunta mais também um pouco como estudante. Como são para vocês as inspirações de vocês influenciam no cinema de vocês? Como a ideia do Pedro e tanto do Guto se juntaram com o grupo Bagaceira e formaram o Inferninho? Porque eu me lembro muito na época quando o Inferninho estreou aqui no Bafice, que os gringos, né, os argentinos ficavam perguntando: nossa, a estética do Inferninho eu nunca tinha visto, é uma coisa assim muito criativa. Como foi que esse pessoal conseguiu pegar um Wolverine e botar, como foi que esse pessoal conseguiu fazer esse coelho tão diferente? E é isso, gente. Eu agradeço. Vocês são minha inspiração, tanto como para trabalhar e tudo. E é isso. Eu conheci o Guto, conheci o Lucas também. O Lucas, que é um puta de um som, é o cara que faz o som incrível, super gente boa, super amável. E me faltou conhecer o Pedro. E agora, tendo essa honra de conhecer o Pedro, porque, cara, vocês são demais. E é isso, gente. Obrigado. Pô, valeu aí pelas palavras. Vamos conhecer pessoalmente também, né? Depois desse momento virtual. E tu falando aí da Argentina, né? Pô, a Argentina sempre foi muito importante pra gente. O Bafice sempre foi muito importante pra gente. Desde o nosso primeiro longa, há 10 anos atrás, que foi a estreia internacional dele, né? Do Estrada pra Ítaca, foi no Bafice, foi do caralho. Depois os Monstros passaram lá, outros filmes. Então, assim,
é um lugar que eu adoro e que massa que tu tá aí estudando, trabalhando. Essa relação, o Rafa e o Guto falaram um pouco, assim, a gente tinha muita vontade de misturar as duas estéticas dos grupos, assim. Eu acho que o Inferninho tem muito da estética do Bagaceira, como algumas referências de alguns filmes nossos, como também tem referências de todo o caldeirão de arte que a gente vem tendo contato em toda a nossa trajetória. Assim, tem muitas referências cinematográficas, desde Fassbinder, Harmony Corina, passando por outros cineastas, Douglas Sirk, coisa do melodrama, né, que a gente foi buscar muito em outros cineastas, aí Fassbinder faz parte, o Douglas Sirk e outros, como também tem muita inspiração da música, aqui da música cearense, a própria Rita de Cássia, que é a compositora ali das músicas que são cantadas, a gente ouviu as músicas dela para se inspirar, esses forrós dos anos 90, como também a música cearense contemporânea, a gente também está sempre ouvindo, inclusive na trilha tem o Vitor Colares, que é um cara que a gente gosta muito, então acho que as referências vêm dessa mistura de contatos que a gente tem e, por além disso, acho que tinha uma coisa que a gente estava muito junto ali para fazer aquilo, meio sem se importar muito aonde ia dar, sabe? A gente não sabia se o filme ia ficar bom, como é que isso ia funcionar, se não ia, se ia dar certo. Então, a gente estava muito ali envolvido com o processo, assim, se jogando no que podia se jogar durante o processo na feitura, sem pensar muito nos resultados daquilo, assim. Eu acho que pensar assim deu uma liberdade assim para a gente de arriscar esteticamente, assim, de ir nos cantos que a gente não tinha ido, mas que era um desafio que para a gente era o que importava assim naquele momento. Eu acho que isso que o Pedrinho falou é uma coisa que eu estava pensando também de como se jogar num projeto em que você não tem uma ideia muito clara onde você vai chegar, né? Quer dizer, está fazendo um filme que a gente não tinha nenhum tipo de ideia de que inserção o filme poderia ter ou de que público ele poderia alcançar, né? Um filme que em nenhum momento nenhum momento do processo todo a gente conversava sobre quem seria o público do filme. A gente pensava em coisas que motivavam a gente e que a gente gostaria de ver em um filme. E nisso também, numa vontade muito livre, assim, sem impor limites à criatividade de cada um, de todo mundo na equipe. Então, acho que foi um processo em que a gente assumiu muitos riscos, porque no final das contas é isso, a gente estava fazendo, né, sem nenhum tipo de compromisso em ter uma obra de tal maneira, né? Então, era muito sobre essa troca de energias entre todo mundo da equipe, o que cada um ia trazendo. Acho que, de alguma maneira, acho que uma das coisas mais difíceis ao se fazer um filme é toda a equipe ver o mesmo filme, enxergar o mesmo filme, pensar o mesmo filme. Quando isso acontece, tudo que todo mundo traz, normalmente é muito potente, é muito rico, porque dificilmente você vai ter uma proposta, uma ideia que alguém vai olhar e vai pensar que não, isso não tem nada a ver, isso não faz o menor sentido, esse não é o filme que a gente está fazendo, né? Que é uma coisa muito comum de se acontecer no processo de fazer um filme. É muito difícil chegar nesse filme único, né, na feitura. E eu acho que o Inferninho foi uma experiência que a gente viveu, que isso aconteceu muito rápido, eu acho. Não muito rápido porque foi um processo muito longo, né? Mas eu digo, pensando no momento em que a gente entrou em pré-produção e no momento em que a gente estava ali para filmar, eu acho que toda a equipe que chegou junto do projeto, que chegou mais próximo da realização, equipe de arte, fotografia, figurino, as pessoas todas elas estavam sentindo o filme no mesmo lugar, tinham a mesma vibração compartilhada. E isso acho que fez com que coisas muito bonitas surgissem, que surpreendiam a gente o tempo todo, né? Acho o trabalho de direção de arte, de figurino, de todos esses departamentos, o som também, que se falou do Lucas, né? Todo mundo contribuiu de uma maneira que só trazia mais força para o filme, mais força. E aí é isso, é uma coisa que perde o controle. E é perder o controle para um lugar muito bom. Valeu, Bernardo. Eu queria agora passar a palavra para o Glauber Brandon, que também é estudante de cinema, se formou há pouco tempo lá na Universidade de Fortaleza, na Unifor. Glauber, por favor.
Certo. Primeiramente, boa noite, pessoal. É uma honra ter vocês aqui presentes no nosso cineclube. E eu queria fazer primeiro um comentário que, fugindo um pouco do filme em si, quando eu fiz a arte de divulgação para esse debate, eu não só busquei o desafio de fazer algo diferente, como também homenagear o trabalho de vocês, não só de vocês, mas principalmente do Yuri Yamamoto, porque eu conheço o Yuri desde que eu tinha uns 9, 10 anos, eu era aluno do Farias Brito e naquela época, uma das coisas que me incentivou muito foram os mascotes do colégio, que eram alunos fardados e a ilustração era feita por ele. E eu até tive algum contato indireto com o grupo Bagaceiro, tive interesse de ver as peças, mas eu era muito novo e não pude ver na época. Inclusive, Yuri, se tu estiver vendo esse debate, um beijo, um grande abraço de alguém que cresceu artisticamente graças à sua influência. E a minha pergunta, ela vai para os três. É uma pergunta que, bom, a questão técnica é uma coisa que, de certa maneira, nós entendemos, principalmente quando se faz cinema no Ceará. Nós vivemos uma situação em que não há indústria e muitos atores não tiveram a experiência de fazer um filme, e isso eu já presenciei antes. E como foi dito pelo Guto antes, era um filme que começou sem ideia do que ia ser e no final acabou se tornando o que é hoje. E a minha pergunta é como é que o resultado final, conversa com vocês como espectadores do próprio filme? Tu falou essa coisa dos atores não terem tido experiência com cinema. É engraçado que no caso do Inferninho, boa parte do elenco não tinha tido experiência com cinema, como boa parte da equipe também não tinha tido experiência com cinema, ou estava ali na primeira, segunda experiência, assim. E eu acho que isso foi importante pra caralho pro filme, assim, pegar uma galera que tava a fim de se jogar, que tá só em estar fazendo ali já era massa, não tava preocupada muito com a grana que tava ganhando, até porque tava ganhando todo mundo muito pouco, topou ficar 15 dias morando numa fazenda, fazendo filme, sem internet, sem telefone, só pensando e vivendo aquele momento. E isso eu acho que serem pessoas que estavam ali começando a trabalhar com cinema, acho que isso foi importantíssimo para a galera se jogar de corpo e alma, assim. Então, esses dados às vezes são relativos, né? A experiência, o que é a experiência, às vezes a experiência também traz muita certeza, assim, muita coisa já marcada que a inexperiência, o fervor assim da vontade às vezes compensa, né? E aí, qual foi o resto da pergunta? Agora eu me confundi. Como é que é o filme pra gente como espectadores? É massa dizer isso, porque acho que de todos os filmes que eu fiz, esse é o que eu consigo mais ver como espectador, assim, porque eu acho que foi uma criação tão coletiva, fugiu tanto das nossas mãos, assim, de diretores, do nosso controle, da nossa imaginação, que eu consigo viajar neles. Às vezes parece até que eu não fiz parte ali, porque eu acho que, como o Guto falou, assim, a gente era constantemente tão surpreendido com as propostas de direção de arte, de figurino, de maquiagem, de fotografia, de som, e a gente absorvia muito tudo isso, que é um filme que eu consigo me jogar sem estar muito reparando, pô, isso aqui podia ter sido diferente, ou isso aqui, que muitas vezes nos outros filmes a gente fica vendo, pensando nisso, assim, eu consigo me jogar total e fazer interpretações diferentes do filme, assim, cada vez que eu vejo, dependendo da reação das pessoas que estão comigo, dependendo do meu estado de espírito, eu interpreto diferente aquele final, se tudo aconteceu, se não aconteceu, como é que se ela morreu, se ela não morreu. Cada vez eu consigo também fazer uma leitura diferente do filme, apesar de ter feito parte ali de tudo. Esse processo é engraçado, porque depois que a gente faz um filme e o filme vai para o mundo, ele de alguma maneira ele deixa de ser nosso, né? Também assim, tem esse processo de que a gente vai passar a olhar para o filme também a partir dos olhares das pessoas, né? E aprender sobre o que a gente fez também a partir dos olhares, das conversas, dos textos, críticas, enfim. Além disso tudo, tem o tempo, né? Que está agindo sobre as coisas o tempo todo, né? O tempo ele vai agindo sobre as obras, né? E então a sessão que a gente viu o filme nascer em janeiro de 2018, a primeira sessão pública que a gente teve, que a gente sentiu a reação
reação da plateia e depois debateu sobre o filme. Ver esse filme nesse momento foi completamente diferente de ver o filme mais de um ano depois, quando a gente lançou ele comercialmente no Brasil e participou de vários debates. E agora, né, agora de repente a gente vive nesse mundo, nesse novo estado das coisas, por conta dessa pandemia, por conta de uma série de outras coisas. Então, assim, olhar para o filme passa a ser atravessado por esses dados também da realidade o tempo todo, que estão no nosso corpo, né? Então, eu fico sempre curioso para ver o filme mais uma vez, depois, sei lá, daqui a 10 anos, uma próxima conversa como essa sobre o filme, em que lugar que a gente vai estar, como é que vai ser, que filme vai ser esse. Mas, em geral, é sempre muito bom receber, escutar o que as pessoas falam, as interpretações que surgem, pessoas que se sentem tocadas, pessoas que se sentem movidas a fazer cinema por causa do filme. Enfim, ele vai continuar vivo e ele vai continuar ensinando a gente muita coisa, eu acho. Tem uma coisa engraçada na parte de ser a primeira vez que estava sendo ator, né, de cinema, porque no teatro a gente não se assiste e no cinema a gente se vê. Isso é quase violento, assim. Você se enxergar ali. E dá uma impressão de que aquilo quase denuncia a gente, a gente ali, os sentimentos. Mas, talvez fale mais de mim do que eu conseguiria dizer se eu fosse falar, né? Do que a linguagem verbal apenas. E é muito forte. E acho que também, muito forte também, pela entrega, pelas emoções que a gente imprimiu ali, mas também pelo modo que os meninos posicionaram as câmeras, captaram, assim, aumenta, né? Tudo fica dilatado ali. Eu sou por isso e por tantas outras coisas, eu sou muito feliz. Tem coisas que eu não sou feliz com tudo que eu faço, não. Assim, ser experimental é você sair satisfeito, insatisfeito, você acertar, errar. Mas a gente teve muito disso também nos laboratórios e a gente conversou muito, fez uns experimentos. Então, a gente teve essa oportunidade. Quando decidiu que ia ser um filme, porque isso era um experimento teatral, depois passou a ser linguagem televisiva, né, por causa do laboratório, e depois que o projeto terminou sendo para cinema mesmo. Quando virou cinema, todo mundo já sabia muito bem o que era aquilo, o que queria. E, embora seja muito arriscado, eu acho que a gente correu muitos desses riscos durante o processo. E não tem isso, né? A cada vez que a gente vai olhar, é uma leitura, poderia mudar isso, poderia mudar aquilo, mas eu consigo também, assim como o Pedrinho, viver, assim, do outro lado. Às vezes eu esqueço, inclusive, tem horas que eu vou na Deusimar, sabe? Eu tiro a figura do Yuri, do meu amigo, do meu parceiro, e vou na Deusimar mesmo. Isso é muito bonito. E é uma experiência diversa, diferente da teatral. Nesse ponto, é um recurso que o cinema tem para o ator também maravilhoso. E só para completar uma coisa, né, que o Glauber falou do Yuri, né? Falou que o Yuri foi teu professor lá no Farias Brito e que ele te influenciou. O Yuri, eu acho que metade de quem faz arte no Ceará tem a influência do Yuri, assim, ou mais. O cara é um gênio, é um dos nossos grandes artistas. O bicho é diretor, é ator, é cenógrafo, é diretor de arte, é figurinista, é pintor, é tudo. E é um talento é uma honra, assim, a gente ter um artista como esse aqui no Ceará. Robson, vamos lá, faça seus comentários e pergunte. Boa noite, pessoal. Meu nome é Robson, né? Quero agradecer a presença dos três hoje. Esse momento que a gente está vivendo aí de isolamento, né? Para a gente manter a chama da cinefilia acesa, tem que improvisar, né? E o recurso que a gente está usando nessa quarentena, justamente que as videochamadas. Eu fico muito feliz, assim, de ser a primeira produção cearense que a gente está discutindo, né? A gente se voltando um pouco para a produção local. Eu gostaria de perguntar ao Pedro e ao Guto, assim, uma coisa assim de ordem mais técnica, assim, que seria como funciona para vocês a codireção, né? O fato, assim, de ter dois diretores, assim, se existe uma divisão de tarefas, se vocês vão junto em todo o processo, assim, se um fica mais com direção de atores, outro com a decupagem, assim, ali do lado do diretor de fotografia.
cinematografia. E se me for permitido, eu vou perguntar também ao Rafael qual o desafio maior para ele, se é interpretar personagens mais calcados assim na realidade, assim na concretude, ou um personagem como o Coelho assim que vai mais pelo lado do onírico, do surreal, e até falar com ele assim também porque ele também é um dos autores do texto, né? E assim perguntar para ele qual é o desafio maior. Então as duas perguntas que eu lanço para o debate são essas. Tu falou uma coisa aí que pra gente também é muito importante, que é cinefilia, né? Eu acho que eu, Guto e toda uma geração que faz cinema, não só no Ceará, mas no Brasil, é resultado de cinefilia, né? E cineclube é um dos momentos mais importantes dessa cinefilia, que é quando a gente pode encontrar outros malucos que nem a gente, né? Então é um prazerzão estar participando aqui do cineclube, por mais que seja virtual assim, mas muito bom. Eu e o Guto, a gente dirige filmes desde que a gente começou a fazer cinema em 2005, 2006, e sempre foi juntos, assim, não que todos os filmes que a gente fez junto, mas a gente já começou junto e e dirigimos juntos muitos outros filmes, assim. Quando a gente começou, a gente tinha um coletivo já de fazer filmes de maneira criativa, assim, juntos, né? Embora a gente nem usasse essa palavra coletivo, porque a gente nem sabia que ela se inseria nesse contexto. E aí, quando a gente entrou na escola de audiovisual, lá também foi estimulado muito essa coisa de compartilhamento de direção, de criação coletiva. Então, a gente já vinha desse processo e lá na escola fomos ainda mais estimulados e dentro do alumbramento também o esquema era esse. Então, para a gente é meio natural, assim, faz parte da nossa formação dirigir juntos. Não tem uma divisão assim, de tarefa. A gente tenta estar fazendo tudo junto. É lógico que algumas vezes tem mais aptidão para uma coisa, outro para outra, outro fica mais atento a uma coisa ou outra, mas é uma coisa mais orgânica e natural. Não tem nada delimitado, não. Assim. E que tem a ver também com aquilo de estar vendo o mesmo filme, né? Assim, a gente, de alguma maneira, conseguiu, ao longo desses anos, desenvolver uma forma de entendimento, assim, de relação. É isso, tudo que é decidido no filme, a gente decide juntos e a gente se prepara muito também, né? A gente vai para o set muito preparado, porque o set é um momento onde muitas tensões podem surgir, né? Muitos imprevistos. Então, a gente sempre, nos filmes, costuma ter uma pré-produção bem cuidadosa, estudando juntos a decupagem do filme, pensando os caminhos, e aí na hora que a gente vai para o set, a coisa flui sempre de um jeito muito tranquilo e orgânico. As decisões, elas vão, né, em alguns momentos a gente precisa parar um pouco mais para conversar, para entender que caminho seguir, mas às vezes sozinho você tem uns conflitos internos entre várias vozes na sua cabeça, que às vezes é até mais difícil do que você tendo um parceiro ali que você troca, né? Foram duas coisas. Uma era sobre a atuação, né? Sobre a atuação, eu não sei se tem uma resposta assim para isso, né? Mas eu acho muito desafiante, porque também a gente pode fazer um realismo bem complexo. Tem uma diferença entre o improviso, né, e o realismo construído. Às vezes, inclusive, se prefere o não ator, né, para fazer algumas coisas mais improvisadas e tal. Agora, no caso de um personagem assim que é um coelho, uma coisa muito lúdica, muito em outro lugar de energia, o grande desafio é ter essa coisa emocional vulcânica. Então, assim, a emoção, embora seja um coelho, a emoção é muito, triplica, né, a questão dessa emoção, dessa humanidade. E também, como tem muita vida ali, a gente se deu muito, né, tem muito da gente, é muito, muito bom também ter contenções, ter técnica também para lidar com isso, né, para não virar um chororô, para não virar uma coisa totalmente sem expressão e tal, sem expressividade. E sobre escrever para cinema, é totalmente diferente na parte, enfim, o teatro é todo ali no lugar, né? E a gente conta no máximo, o recurso assim, máximo do tecnológico é um blackout, né? E cinema são cortes, são montagens, mas eu acho até que, como eu estava muito bem acompanhado, algumas coisas da linguagem de teatro foi proposta do filme, né? Trazer também, né? Você vê que é um filme que se passa num lugar só, embora tenha ali uma montagem bem complexa, mas, sem dúvidas, é uma outra coisa, é um outro formato, é um outro lugar de olhar. E aí eu também não tinha nem a experiência de ator para poder escrever sabendo, mas eu já vivi isso como ator, então eu já sei mais ou menos como funciona, né? Então eu contei muito com os meninos e fui tateando, errando mesmo, mas o que tá desde o começo, essa força de sobrevivência, esse lugar existencial também, aí eu acho que sempre esteve, isso aí não muda de linguagem nenhuma, né? Tem que estar. Agradeço demais a resposta dos três e já deixo aqui posto que quando o mundo voltar ao normal, já deixo aberto o convite para nossas reuniões presenciais.
Que massa, gente. Eu fico pensando, assim, um breve comentário aqui. Como é que deve ser para um ator de teatro, assim, ter essa transição, né? Tipo, uma pessoa que tá acostumada a interagir diretamente com o público e, de repente, interagir com meio que com uma parede invisível ali, né? Que é a chamada quarta parede. Muitas vezes, muitos filmes quebram e tudo. Já é até uma coisa quase que comum, assim. Mas é quase como se tivessem pessoas observando de longe você, assim, né? E é aquele seu personagem que você tá criando, assim. Eu acho uma coisa muito bonita. Eu queria passar a palavra agora pro João, né? João que quer fazer uma pergunta aí também, em um comentário. Por favor, João, vá lá. Oi, pessoal. Queria agradecer muito por vocês terem topado participar aqui da nossa reunião. Mandar um beijo para os meus amigos de Cineclube, muito queridos, no encontro já desde que essa pandemia começou. E eu queria fazer uma pergunta sobre o processo de realização do filme mesmo, de filmagem, porque dá a entender que rolou uma espécie de imersão, né, de todo mundo, o elenco, os diretores. Quando vocês comentaram da co-direção, falaram que, pelo fato de tudo ser muito estudado, com muita precisão, antes facilitava muito esse lance de ter que dividir a direção. Mas, por outro lado, né, eu também fiquei com a impressão de que essa margem para a realidade, né, para o improviso e tudo mais, também foi muito enriquecedor e muito importante para o resultado do filme. Então, eu queria que vocês contassem um pouquinho de como é que foi mesmo esse processo de filmagem, se vocês ficaram mesmo isolados, assim, e até que ponto vocês acham que isso foi importante para o resultado que vocês conseguiram. Parabéns pelo filme, obrigado aí por terem topado aqui no nosso Cineclube. Um abraço. Inclusive, como eu falei no começo, a gente ficou isolado nesse lugar onde eu tô aqui, nessa fazenda. Na época não tinha internet, isso é uma novidade. O Pedrinho até falou que esse isolamento que a gente viveu durante as filmagens não tinha nem internet. Então, nós ficamos aqui 12 dias, acho que foi 12 dias, mas a gente filmou 10 dias, né? Foi um filme que foi feito muito rápido, né? Para um longa-metragem, 10 dias normalmente é considerado um tempo bastante curto. E a gente fez isso por conta das condições de produção que a gente tinha, né? Das limitações que a gente tinha. Então, essa preparação toda, ela se deu também por isso, porque a gente precisava, de alguma maneira, ter um planejamento de filmagem que a gente conseguisse dar conta em 10 dias. Essa ideia de estar todo mundo aqui, isolados, juntos, concentrados no filme, sem deslocamentos nas filmagens, ficando aqui, foi uma coisa que permitiu que o filme acontecesse, o tempo que a gente tinha antes de construção dos personagens e do roteiro junto com os atores, tendo a possibilidade de ensaiar. A escrita do roteiro foi sendo feita na medida que a gente ia também ensaiando cenas, né? Então as improvisações elas surgiram muito também já nesse momento anterior e que foram sendo incorporadas ao roteiro. Para a filmagem, a gente tentou ter um roteiro mais fechado, assim, por conta dessa organização, desse pouco tempo que a gente tinha. A gente tentou vir o mais preparado possível, só que, claro, uma das coisas que eu acho mais importantes na feitura de um filme é a gente estar sempre com o coração aberto ao acaso, né? Assim, por mais que você tenha um roteiro, por mais que você tenha tudo muito planejado, é preciso estar na energia em que o acaso possa surgir, possa vir e possa trazer uma riqueza ao filme, né? Para que não seja só uma execução de alguma coisa. Eu acho que a gente teve esse cuidado e coisas muito bonitas foram surgindo também no processo. Inclusive, para mim, eu acho que é uma das cenas mais lindas da minha vida e que é o monólogo do Coelho, né? A cena quando o Rafa fala com a Deusmar no final, que a gente tinha isso roteirizado, mas no momento em que a cena aconteceu, o Rafa estava Rafa e Yuri estavam muito concentrados, muito dentro da cena, muito dentro dos personagens. Existia uma troca de energia entre os dois super potente, né? Que além de tudo, além de toda a preparação do filme que já vinha acontecendo por algum tempo já, eles têm uma vida compartilhada, né? Eram dois atores que tinham um domínio absoluto sobre o personagem, um domínio absoluto sobre a cena e uma capacidade de entrega e de troca que fez com que a cena acontecesse num lugar que a gente jamais poderia ter previsto, né? Então essa cena foi uma explosão, o Rafa improvisou e a cena aconteceu e o plano que está no filme é o primeiro take que a gente fez. A gente fez esse take no set, quase todo mundo da equipe estava meio emocionado, eu e o Pedrinho a gente olhou um para o outro e
vamos fazer mais um take só porque, né, é sempre bom ter mais um, caso tenha tido algum problema. A gente fez o segundo take, mas nosso coração já dizia qual take seria escolhido na montagem, né? Então é isso é um momento mágico, né? É um milagre que acontece ali no set, é um momento mágico, um momento lindo, e como o Rafa falou disso, do ator no cinema, ele está eternizado na imagem, você vai viver com isso, vai ter que ver isso para o resto da sua vida, né? Que ótimo, né? Que esse momento aconteceu e que esse momento existe e ficou eternizado, assim, um grande acontecimento. Só completando aqui o que o Guto disse, foda que essa cena, por exemplo, é difícil saber. O tanto que é o Coelho falando para Deus Mal, o tanto que é o Rafa falando com o Yuri, né? Porque ela é resultado não só dos ensaios, do processo, do roteiro, de tudo, mas é resultado da vida deles. Eu acho que essa cena exemplifica, mas eu acho que não só essa cena. Assim, eu acho que a Deusimar é muito Yuri, o Coelho é muito Rafa, e assim por diante. A Luiziane tem a ver com a Sâmia, e os atores tiveram um presente em todo o processo de criação. Assim, apesar de ser tudo fantasioso, é tudo muito calcado numa realidade de vida, assim. E a coisa da gente ter que ter ficado lá confinados, assim, o tempo todo, sem internet, sem telefone, foi importantíssimo, e essas coisas se misturam, assim. Eu acho que roteiro, orçamento, estética, é tudo mais ou menos a mesma coisa, assim. Não adianta você ter um roteiro que não cabe no seu orçamento, e não adianta você ter um roteiro também e não ter a estética, e essas coisas são muito misturadas e uma vai contaminando a outra, às vezes intencionalmente, às vezes por necessidade. E é isso, o filme se passava todo numa mesma locação, então tinha essa facilidade da gente poder filmar ele todo no mesmo canto. E, para além disso, a gente tinha pouca grana, então tinha que filmar num espaço curto de tempo, com pouca equipe, com pouco equipamento. Então, ficar todo mundo hospedado no mesmo lugar facilitava nesse sentido, porque a gente economizava tanto tempo quanto grana de transporte, e ao mesmo tempo foi ótimo, essencial para a equipe. E aí, para além dos atores, todo mundo está muito dominando o que tinha que fazer, porque é isso, a arte estava lá morando, teve que pintar cada detalhe daquela parede, teve que botar cada objeto, era um espaço neutro, vamos dizer assim. Então, assim, cada prego, cada coisa foi a arte que botou, então ela conhecia aquele lugar melhor que ninguém. A galera do figurino, mesmo antes desse processo de filmar, eles se mudaram para a sede do Bagaceira. Eles ficaram dormindo, morando, comendo na sede do Bagaceira, imersos nos figurinos de outras peças que tinha lá do Bagaceira, do repertório deles e tal. Então, assim, todo mundo viveu intensamente aquele lugar. A galera da fotografia estava lá, morando. Então, acordava, dormia, estudando a luz lá. Esse horário é bom para gravar cenas de urna, porque o sol está de tal forma. Então, as coisas vão se contaminando. Uma coisa que, às vezes, é uma necessidade de orçamento, vira uma coisa essencial do roteiro, que vira estética e vice-versa. Assim, as coisas vão se contaminando. Gostaria de ouvir o Rafa também, em relação a essa cena, porque é uma cena que eu acho que não é só comigo, né? Todo mundo já disse aí, o quanto ela é especial, ela é quase um milagre, como eu acho que o Guto falou, um desses milagres que aparecem no set. Eu queria ouvir da parte dele também. Como é que foi isso, assim? Como é que foi essa luz que deu nele para ele poder realmente, né? Só complementando, Tiago, eu gostaria de saber do Rafael também, antecipando já a minha fala, porque quando eu vi o Inferninho no cinema, me emocionou muito toda a questão do filme. Eu queria dizer para o Guto e para o Pedro que esse impulso criativo de vocês, superando essas limitações orçamentárias, vocês encontraram soluções muito criativas e foi muito eficiente. De uma maneira geral, as músicas foram maravilhosamente escolhidas e trazem uma sensação muito boa. A direção de arte foi, no meu entender, fantástica, e a cena que mais me emocionou, e como todo mundo também, foi realmente o monólogo do Coelho, e na revisão agora me emocionou novamente. Então, tudo isso que vocês estão falando aqui, eu ia exatamente abordar esse assunto, e eu queria só complementar a pergunta do Tiago, para que o Rafael falasse um pouco dessa experiência de, ao mesmo tempo, ser um dos autores do texto e também autor desse maravilhoso improviso, como foi esse sentimento nesse momento aí. Desde o processo lá do planejamento e tal, eu já sabia que essa cena era um momento crucial, assim, né? E aí eu pedi para ficar também para o último dia, porque a gente está ali confinado, né? Vivendo aquilo, então vai criando complexidade a personagem. Mas
acho também que todo personagem, pelo menos eu penso que deveria ser, eu acho que toda abordagem artística deveria ser também pessoal, deve ter muito de você. Eu acho que é preciso coragem mesmo para mergulhar na condição humana, né, e se expor, se fragilizar e tal. Estava num momento também de vida, né, que corresponde ao momento do país, a tudo que envolve os artistas nesse país. Ainda não tinha, por exemplo, um presidente que está aí, né, mas já vinha no processo das coisas irem decaindo. Obviamente, quem vive de arte, que tem um grupo de teatro e tal, você corresponde a isso. E aí quando você mexe numa coisa, você mexe na outra. Você está mexendo não é uma verba de montagem, você está mexendo na dignidade de uma pessoa, de um ser humano, de um trabalhador. Então é uma pessoa com uma vida de diversas coisas, passando por um momento difícil, e que a gente, inclusive, se questiona se vale a pena seguir adiante ou não, assim, né? Ver o dia seguinte, assim. São momentos muito difíceis. Você pode guardar isso e ter então, uma abordagem, né, assim, polida, ou você se entrega e se dá, e aí vai ficar uma coisa, você ultrapassando essa barreira de se entregar, de se ficar vulnerável na frente, né, dos outros, e aí mas você chega em alguma coisa, ou como escritor, ou como ator, ou como cantor, enfim. Quando você vê, por exemplo, Elis Regina cantando uma música no palco ali, chorando, cantando atrás da porta e tal, você não sabe também até que ponto ela está ali. É tudo, né? Tem a afinação, tem tudo ali, mas tem a emoção. É ela também, né? Assim é escrever, e assim é também atuar. Só para completar, aí é que foi mais estarrecedor ver essa cena. Isso que eu disse, né, de se ver fazendo uma coisa, sem dúvidas, não interessa o tamanho do que você faça. Quando você se dá de verdade, acho que já fizeram de tudo, já, e que é maravilhoso também, mas assim, em teatro, pelo menos, já ficaram nus, já falaram todos os palavrões, já jogaram com a plateia, já fizeram sexo com a plateia no palco, já rolou tudo. Mas a verdade mesmo, assim, a verdade, embora seja ficção, mas a verdade é que choca, é que tem impacto, né? E no momento em que tudo queria morrer no país, em mim, né, tudo assim, no grupo, né, tava num momento assim de tentando sobreviver e a gente se segurando um no outro. Eu precisava realmente que esse filme e que esse coelho fosse, como acho que foi a Ida que disse no começo, né, o coração, né, eu precisava que fosse realmente uma parte afetiva e que fosse uma afirmação mesmo da vida, assim, uma força de empurrar, de resistir. Eu sei o que é isso. Quando o coelho disse aquilo para Desmar, eu sei exatamente o que a Desmar estava passando. Eu sei exatamente o que o coelho queria dizer. Eu acho que ambos eram eu ali também, sabe? E eram o Yuri, e eu sei, a gente se sabe um do outro, né? Essa é a diferença absoluta de você fazer um filme com um elenco que se conhece, que tem calejado junto, que viajado junto. Você sabe você sabe o que é que provoca o outro esteticamente, você sabe os gostos, as coisas, mas você também sabe as questões de vida, de condição humana, de existência, de nervos. Aí eu acho que você juntando com essa troca que é nova, né, com esse novo olhar a respeito do grupo, porque não era o Yuri dirigindo mais, ali eram os meninos dirigindo, olhando, e aí deixou eu e o Yuri de mãos soltas, assim, né, pra gente ser ator naquele momento. Aí eu acho que foi realmente inesquecível. Inesquecível no set, inesquecível também assistindo, porque foi muito forte. Assisti, estava na Holanda, né, no Festival de Roterdã, nevando lá atrás, assim, quase nevando, né, um frio danado, e a gente ali naquele forno fazendo a cena, né, e eu pensei isso, assim, porque demora para ficar pronto o filme, né, como peça, ensaiou, bora amanhã apresentar, né, demora tempos, né? Eu senti que, meu Deus do céu, eu tô aqui. Através desse filme eu vi, que nem a Deus e eu vi a Torre Eiffel, eu vi os movimentos, eu vi, sabe? Valeu a pena mais um dia e tal, seguir adiante. Então, eu acho que afirmar a vida não tem nada mais político hoje do que afirmar a vida, porque sem potência e sem vida não tem mais nada, né? Fiquei até emocionado aqui, caralho, que fala linda, meu Deus. Obrigado, Rafael. Eu queria passar aqui pro Samuel agora, ele não é do Cineclube, mas é um visitante aí. Seja muito bem-vindo, Samuel. Por favor, fale aí o que você quiser, o que você gostaria de falar. Pergunte aí para todos eles, por favor. Infelizmente, não assisti esse filme no cinema, mas eu assisti ele recentemente no Vimeo e eu fiquei muito marcado com o filme todo, sabe? Parabenizamos aqui a todos que fizeram o filme. E eu poderia dizer que muitas cenas ali
me marcaram e eu poderia trazê-las para cá como questões, só que eu acho que tem algumas cenas no início que eu poderia trazer como mote aqui para minhas questões. A começar, por exemplo, pelaquela cena inicial, né, em que no bar, as pessoas que estão no bar, frequentando o bar, elas estão vestidas, né, figurinadas de figuras de super-herói americano, da Marvel, ou então da Disney. E eu fiquei pensando se isso não seria uma figura de linguagem, uma metáfora, sei lá. Mas só que depois eu lembrei de que eu tenho um amigo do teatro, que eu encontrei no ônibus, e que ele estava vestido de lobisomem dentro do ônibus, com a cabeça do lobisomem no colo. E aí eu, rapaz, o que é isso? Aí ele, não, isso aqui sou eu indo pro parque lá do Iguatemi, porque eu vou fazer lá um bico, vou fazer parte da sessão de assustar as criancinhas. Então eu fiquei pensando se aqueles personagens do bar seria literal, quer dizer, não seria uma figura de linguagem, né? Isso aqui eu estou trazendo como uma questão, como uma pergunta para vocês, né? Se não seria exatamente o... Aí eu vou para uma questão assim que eu vou me atrever a fazer essa questão, né? Uma questão que traz para a questão da crítica social, né? Se não seria vocês tentando mostrar para o público, para a plateia, né, a precarização do trabalho do artista, né? O que sobra para o artista hoje, na pandemia nem se fala, mas que é participar do Trezinho da Alegria, que seria aquele trabalho que não deixa de ser arte, aquele trabalho, por exemplo, da estátua na beira-mar, mas que você tem ali um pote para deixar a moeda ali, e que claramente aquilo ali é o resultado de uma precarização do trabalho do artista, de uma falta de políticas públicas, de uma falta de olhar para a questão do artista, né? E aí aparece aquela cena lá no começo do filme com esses artistas todos de Wolverine, de como se tivesse terminado o expediente e indo para o bar, e me pareceu que no início do filme eles estão olhando para o vazio, assim, olhando para nada. Quando chega o marinheiro na porta, é que o olhar deles se diferencia, né? Mas no início a impressão que eu tive é que eles estão ali num estado assim meio depreciativo, assim, um olhar para o vazio, né? Essa é a impressão que eu tive, né? Eu queria ouvir de vocês isso aí. Agora, outra coisa que eu queria trazer, outro ponto, eu venho da área da saúde mental e das problemáticas da discussão sobre a questão toda uma discussão na psiquiatria, na psicologia, na psicanálise sobre a transexualidade, travestismo e tal. Aquela cena da divisão, do espelho dividido, né? O que vocês queriam transmitir com aquilo? Porque eu achei muito interessante aquilo ali, porque se você parar para pensar, de um lado do espelho, você tem só a Deusimar e o semblante do cabelo dela, né? E você tem um semblante de uma mulher, né? E um homem se levantando, no caso, o marinheiro, né? Do outro lado, você tem a Deusimar diante da imagem dela e colocando o rosto na imagem dela, como que se angustiando diante da imagem dela. E na minha leitura, assim, eu achei muito incrível aquela cena subsequente em que o marinheiro chega nela, retira com delicadeza as mãos do rosto da Deusimar e beija a Deusimar. Eu suponho que aquilo ali foi um estadalhaço no cinema, como que legitimando, olha, você existe no meu desejo. É como se o espelho para ela fosse ainda um problema, um espelho real. Mas o espelho do olhar do homem que a ama legitima ela enquanto mulher. Então, assim, eu fiquei pensando como é que se tira aquela ideia do espelho dividido. E talvez uma terceira questão, uma que eu queria trazer aqui, que é a cena do bar em que o marinheiro ele se senta com a Deusimar e eles começam a flertar. Isso aí é antes, né? Eles começam a flertar um com o outro e ele pergunta de onde é que vem esse bar? E ela fala: olha, é o seguinte, a minha avó era dona desse bar, ela morreu, minha mãe assumiu. Depois, minha mãe morreu e eu assumi. Quer dizer, eu fiquei pensando, eu fiquei tão chocado com isso, porque me pareceu, então, que o filme ele se daria como se a Deusimar tivesse destinado, então, a ter que tocar aquele bar, né? E o filme, ele me pareceu então, esse confronto com a Deusimar com o seu próprio destino, mas um destino que vem do outro, que não corresponde ao seu desejo, né? Que o destino é essa coisa que há uma certa rivalidade entre o destino, né, que vem do outro, né? Como na mitologia, que o destino era sempre algo trazido pelo oráculo, quer dizer, um outro chegava e dizia para você como é que seria a sua vida, e o personagem mitológico teria que se haver com esse destino, mas o destino chegava sempre da voz de um outro. Quase como uma transmissão, ela vai trazendo esse destino para ela, mas, por outro lado, ela tenta subverter, ela deseja sair do bar, e o filme parece que se desenrola mais ou menos por aí. A fala do coelho no final é maravilhosa. Eu queria que vocês comentassem, acho que eu falei demais.
Posso falar uma coisa rapidinho? É que tá muito relacionado. Eu também trabalho com terapia, tipo, eu achei muito legal a fala dele, porque tá, assim, foi o que eu percebi também no começo, essa parte do vazio, que, tipo, eu vi como se todo mundo tivesse meio que perdido ali. E aí, quando chegou o marinheiro, era como se ele fosse o salvador, queria trazer alguma resposta ali, assim. E tava Exato. todo mundo meio que, assim, junto com ele. E quando ele também tava com a Deusimar no quarto, tipo, era muito assim, nossa, tipo assim, eu vou te tirar todos os julgamentos, todas as coisas que você tá sentindo, que é tipo assim, ela parecia que tava bem perdida e ele tava salvando ela. Aí depois, tipo, ele se mostrou perdido e o Coelho assumiu esse papel de salvador. Eu senti isso no filme, assim, como se, tipo, depois ele ficou meio assim, nossa, começou a aparecer muito problema dele também. E foi um negócio meio que, tipo, fez o filme ficar muito reflexivo, assim, nessa parte até. A parte da corda bamba, pra mim, foi, tipo, no que quebrou muito, assim, o filme, a corda, bamba não, a corda dela se focar, porque, tipo, quando ela vendeu o bar, pra mim, foi, tipo, nossa, ela vendeu o bar e, tipo, parece que o filme mudou tudo, assim, sabe? Começou a ficar, tipo, um drama, assim, que fez eu refletir muito, mas é mais sobre isso mesmo que ele falou. Massa, galera. É Samuel e Júlia, não é isso? Samuel. Na verdade, galera, vocês dois acho que falaram melhor dessas cenas do que eu poderia falar, assim, 1000 vezes. Eu acho que depois eu vou até ver aí esse negócio gravado para anotar, porque, por exemplo, o que tu fala dos super-heróis, assim, eu acho que tu foi em todos os pontos, assim, que fez uma leitura perfeita, assim, porque é uma parada que eu acho que surge, eu nem lembro direito, assim, eu acho que foi uma ideia de alguém, assim, jogada. Não sei nem se era alguém que fazia parte do grupo, assim, acho que foi alguém de fora que jogou essa ideia, por que que os clientes não são isso? Mas ao mesmo tempo, isso no começo do processo, né? Mas ao mesmo tempo fazia todo sentido com o que a gente queria falar e nessas relações que tu falou, tanto da precariedade do trabalho do ator, né? É um símbolo, né, desse momento difícil da carreira do ator é usar esse momento cabeção, né? E lá em Fortaleza tem a coisa muito marcante aqui em Fortaleza, né, do trenzinho da alegria lá da Beira-Mar, que se desdobra em muitos outros, né? E que é uma parada que chama muita atenção, é muito marcante pra gente que foi criada aqui, passou a infância aqui e vai envelhecendo, vendo aquilo. Então, surge da mistura de tudo isso e com a questão também assim de quem são nossos heróis, né? E como que os heróis podem sobreviver num contexto desse, assim, né? Porque herói também é muito de uma crença, né? Faz parte tem a ver com fé, com crença naquilo, na salvação, de que alguém pode fazer isso. E num mundo desse que vai destruindo nossas possibilidades de sonhar, nossas possibilidades de acreditar, que vai limitando nossas crenças, fica cada vez mais difícil encontrar heróis, e esses próprios heróis estão cada vez mais fudidos também, né? Tem a ver com o que tu falou, assim, o que acontece quando sai lá do trenzinho da alegria, né? Quando a alegria passa, o que acontece, né? Onde é que a gente vai poder se encontrar quando a fantasia não for só, apesar da gente estar podendo viver nossa fantasia, mas não precisa ser a fantasia mentirosa da alegria, né? E aí também tem, só complementando rapidinho, porque tem a cena que tu falou também da Deusimar com o Jarbas ali do espelho, né? Ali tem uma questão que eu acho que é uma dúvida que o filme joga naquele momento, tanto que o Jarbas seria capaz de ser atraído por ela ou de amar ela sem maquiagem, né? E aí eu acho que o filme joga com isso para provar que ele é capaz de amar ela sem maquiagem, que o que importa não é a maquiagem. Eu acho que o filme joga muito isso, tem a ver com o filme se passar muito no mesmo espaço, a gente tinha que de certa forma estar renovando a narrativa, criando até falsas expectativas assim. No começo acho que fica meio criado assim, esse relacionamento não vai dar certo, ele tá com ela só por interesse. Mas logo depois isso é quebrado com essa cena para mostrar que não, que ele tá com ela independente da maquiagem dela. Tem uma coisa da concepção mesmo da personagem, eu acho, que é uma personagem que ela surge muito ligada à intimidade do próprio Yuri, né? Essa própria história da perpetuação do bar, né? De ser da avó, de ser da mãe, isso é uma coisa que veio para o roteiro depois de conversas que a gente teve em que o Yuri falou para a gente que ele cresceu num bar, de fato, e que tinha essa relação com o bar, e essa história de beber o Campari com 8 anos de idade é uma experiência de vida mesmo, né? Eu acho que tem muito dessa personagem que é do Yuri, assim, que a gente foi construindo juntos, que a gente foi tentando encontrar esses caminhos. Então, eu acho que a questão da transexualidade da personagem não era uma questão muito clara para a gente, né? Não era uma personagem que surgiu nesse lugar para uma personagem que estava ali para dar conta de uma história de vida, de uma experiência de mundo, de uma mulher trans. A construção é toda em cima dessa experiência
íntima do Yuri, né, e de um lugar de masculinidade e feminilidade que é totalmente borrada, se mistura. Mas, assim, a Deusmar é uma mulher, a gente só não pensava se ela era uma mulher cis ou se ela era uma mulher trans nesse lugar. A nossa própria consciência, acho que também é uma coisa que a gente tem alguns conceitos que vão surgindo, que a gente vai entendendo cada vez mais. O nosso entendimento enquanto homem cis, né, é uma coisa que é muito recente também. Eu acho que tem algumas problemáticas que vão surgindo que a gente vai começando a entender. Naquele momento em que a gente estava filmando, a Deusmar era a Deusmar, e o único momento que a gente tem no filme em que essa questão ela é trazida de alguma forma é quando o Salvador vem para comprar o bar, e aí ele vai falar de que o bar pertence a Denilson, como se fosse uma referência ao nome social, né, ao nome de batismo, mas essa questão já é largada porque essa é uma questão que o mundo está trazendo, né, que o personagem de fora está trazendo ali para dentro, que ali dentro as questões são outras. Inclusive, isso mesmo do espelho que você falou, né, que o Pedrinho comentou, acho que não existia uma vontade de criar nenhum tipo de simbolismo nesse sentido da sexualidade, mas no sentido de uma alma partida mesmo, porque a gente está sempre lidando com essas fraturas internas que a gente vive. E uma outra coisa que você falou também que eu acho bem interessante, que é essa questão do desejo, né? De você ser movido por questões que vêm de fora, né? O melodrama, ele tem uma característica muito forte disso, de que o mundo externo ele influencia as ações do personagem, mais ou menos vão conduzindo o personagem nesse destino. E por esse filme a gente pensava em como a gente subverte isso de alguma maneira e faz com que o filme todo, na verdade, seja um reflexo da interioridade da Deusmar, tanto dos desejos quanto dos medos, do que existe de confuso entre o que se quer e o que se precisa, né? Essa noção de um desejo claro, a gente não tem, né? A nossa vida, a gente deseja coisas que a gente não sabe por que deseja, a gente está nessa espiral o tempo todo entre o que a gente quer e o que a gente precisa, então o filme, a gente pensou muito o filme como tanto o espaço do inferninho, como os personagens que vão surgindo, como reflexos dessa interioridade, desse desejo, desses medos, né? A chegada do Jarbas, né, que a Júlia falou, né, como esse personagem que se apresenta como uma salvação ali para um possível problema, na verdade, parte também de uma projeção de um desejo dela também, né? A Deusmar, ela cria uma ideia de que ela precisa de um amor para que ela possa ir para o mundo, né? Para que ela possa se libertar do lugar e ir para o mundo. Quando, na verdade, mais na frente do filme, o próprio Coelho dá a dica a ela e fala, vai atrás do teu amor. E ele não está falando necessariamente desse amor romântico. Ela precisa encontrar esse amor para ela ter forças para viver o mundo, para ir se lançar ao mundo, mas não necessariamente dentro de uma lógica do amor romântico, né? É mais uma coisa do amor do amor próprio mesmo, assim, do amor da vida, da existência, né? Ela que teve ali tão perto de ir embora, de abandonar a vida dela, de jogar a toalha. E o que é uma coisa que eu realmente acho importante a gente olhar sem julgamento também, porque as pessoas, enfim, o suicídio muitas vezes surge como, às vezes, a única opção que a pessoa encontra naquele momento. E aí, ter a possibilidade de ter um coelho na sua vida para, no momento de desespero, no momento de angústia, de você não ver nenhum futuro, nenhuma perspectiva, você ser tocado por esse amor, por essa afetividade, é uma coisa incrível, né? A gente teve uma sessão, acho que foi na Alemanha, em que uma senhora na plateia, ela pediu para falar e ela falou, não, só queria fazer um comentário, assim, tudo que eu queria era ter um coelho na minha vida. O próprio coelho, ele é a Deusmar também, né? Ele é uma extensão dela. Esses personagens todos, eles meio que se atravessam, né? O inferninho é como se fosse esse lugar onde esses espíritos e essas energias se cruzam ali e se potencializam, né? Então, acho que tem essas camadas, como também a questão que o Pedrinho falou, dos personagens cosplays, que aí são várias camadas, né, que tem aí. E a gente também tem muita coisa que a gente pensa e que a gente coloca no filme e que a gente descobre depois, né? Assim, esse lugar entre a intenção e o resultado, né? A gente aprende muito nisso, em interpretações diferentes de coisas que a gente pensava de uma determinada forma. É muito bom sempre ouvir interpretações possíveis do filme, né? É uma forma de aprender também.
Eu agora queria passar a palavra para o Lourenço. Lourenço é um dos membros aqui que ele sempre tem coisas interessantíssimas para falar, então vamos ouvir ele. Oi, boa noite. Obrigado. Já está muito avançado o tempo, então eu tenho 3 perguntas. Eu queria saber, em primeiro lugar, quantos tratamentos foram feitos até o roteiro final. Se você quiser dizer o que é um tratamento de roteiro também, pode ser. Se vocês tinham um texto teatral para se basear, ou foi a partir de uma experiência, não sei. A segunda é, como é que vocês conseguiram equilibrar no roteiro o melodrama e a comédia, porque como é um filme cearense, tem que ter gaiatice, e tem muita gaiatice nesse filme, mas ao mesmo tempo é um melodrama, então como é que vocês fizeram para equilibrar isso no roteiro, ou as gaiatices foram surgindo durante a realização do filme? E o terceiro é se vocês filmaram o roteiro em ordem cronológica. Eu não sei se o Guto vai ter esses números exatos, mas eu acho que foram muitos tratamentos, porque como a gente ia ensaiando e mudando o tratamento a partir do ensaio, a cada ensaio surgia um novo tratamento. Porque como a gente queria ter um roteiro que fosse o mais próximo do que a gente ia filmar, para poder ter mais controle do que a gente ia fazer, a gente ensaiou muito, a gente ensaiou o roteiro do começo ao fim mais de uma vez, o que é um luxo para o cinema, ensaiando várias vezes cada cena e já ia adaptando o roteiro. Então, assim, praticamente cada dia de ensaio era um tratamento diferente. Então, foram inúmeros tratamentos. Aí, outra pergunta... sim, o texto teatral. Eu nunca li o texto teatral. Eu não sei se ele tem escrito. Acho que isso aí o Rafa vai poder falar melhor, se eles tinham alguma coisa escrita. Na verdade, eu acho que tudo que a gente recebeu do exercício de teatro foi através de conversas. Eu nunca cheguei a ler nada, pelo menos que eu lembro. E a relação do drama e da comédia foi uma coisa que a gente foi descobrindo muito durante o processo. Nesses tratamentos, a gente, quando eu vou falando desses ensaios, alguns desses ensaios a gente filmava. Inclusive, teve 2 ensaios que a gente chegou a filmar com figurino, com uma espécie de cenário, meio que para valer, assim, de algumas cenas. Um deles, inclusive, a gente filmou na Toca do Javali, que é um bar, assim, então foi numa locação meio que bar real. E eu lembro que esses 2 ensaios filmados, esses 2 exercícios filmados, foram muito importantes para a gente achar esse tom. Porque teve um que foi muito mais comédia do que o outro, assim. Teve um que foi muito mais avacalhado do que o outro, que puxou para uma coisa mais apimentada, sexual e tal. E a gente viu que não era muito esse caminho. E que a gente preferiu um outro caminho, que era esse que ficava mais dosando drama com alguns toques de humor, mas muito mais calcada ali no drama da Deusimar e dos personagens que ali estão ao redor. E eu acho que também existia pra gente, era muito importante que esse humor, ele, como são personagens que a gente ama muito, a gente tinha que rir junto com eles, né? A construção do humor do filme se dá muito nesse lugar, assim, de nunca os personagens estarem expostos a uma situação que possa ser ridícula ou possa ser cômica, nesse sentido deles estarem fragilizados nesse lugar, né, do riso ser do personagem, mas o riso ser das cenas, da construção cena, dos times, né, do time cômico, de um diálogo, de um olhar, e mais nesse lugar, né. Quando você ama seus personagens, você quer proteger eles e que eles cheguem ao mundo com força e belos e capazes de tocar as pessoas, né, e de fazer rir também. Posso falar só mais uma coisa para completar? Acho que é o Bergson. Ele sempre fala isso, que, né, na obra dele, ele fala assim que o riso nem sempre é só de alegria ou de achar graça e tal, né? São diversas maneiras de você rir. E acho que tem uma diferença entre o patético e o ridículo. Tem coisas patéticas ali, né? Eu acho que tem uma coisa... São personagens quase que feitos para serem... Como você diz assim, tá aqui, ó, tem um monte de personagens, venha cuidar deles, né? E eles cuidarão de você também, né? E acho que essa vulnerabilidade, até voltando ali na questão dos cosplays, dos heróis, né? É engraçado porque eles não são heróis. E ele fala desse lado não heróico, né? Da gente, desse lado vulnerável e precário, que é a existência, e que foi também o modo de fazer do filme, que é tudo, né? Aí eu acho que o filme acaba trazendo um casamento entre forma e conteúdo muito bom, porque tudo diz respeito a esse... É como se fosse um precário ensaiando um voo para ficar sublime, para virar sublime, né? Do precário ao sublime. E fazer do filme uma experiência completa, sabe? Por exemplo, aquela cena do coelho, eu não pensei em melodrama, eu não pensei em drama, não pensei em cômico, por exemplo, eu pensei em trágico já, né? Já foi com uma energia já...
e por aí vai. Então o gênero não prende mais, né? E não só nesse filme, em nada, assim. Quando você faz algo que é uma pesquisa de gênero, aí é diferente. O filme vai só naquilo e tal, pode ser. Mas eu acho que não existe gênero puro, assim. E acho que faz parte do Inferninho essa oscilação de uma coisa para outra, né? Esse, como diz o Goto, né? Na Deus e Má, o limite entre o masculino e o feminino é borrado. Assim também no filme, os gêneros, as emoções, as transições, tudo é borrado, assim. Inclusive o final, né? A leitura de final do filme é borrada para, enfim, dar a entender outras coisas. O potencial mesmo da alegoria, né? Desse outro tipo de coisa que salta do real. Aí eu perguntei se o filme foi filmado em ordem cronológica. Ele foi filmado no mesmo lugar? Não. Ele foi filmado... A gente filmou no mesmo lugar, mas a gente não tinha condições de filmar em ordem... Assim, se a gente pudesse, talvez a gente tivesse filmado em ordem cronológica, talvez deixando a cena do Rafa ainda um pouco para depois, a cena do monólogo, mas a gente estava no mesmo lugar, mas a gente não tinha equipamento de luz suficiente para iluminar todos os ambientes, né? Então, a gente teve que dividir o cronograma de filmagem e filmar um dia apontando para o balcão do bar, 2 dias aqui, outro dia só palco, outro dia só, enfim, quarto da Deusmar. Então a gente dividiu o cronograma pelos espaços do bar, né? E por causa disso, tudo fora de ordem. Eu acho que foi uma coisa também muito nova, né, para o Rafa e para os atores do grupo que não tinham entrado num set ainda, né? Essa lógica toda fora de ordem. Podia falar também disso também, né? Para a gente que está fazendo, né, foi fundamental ter ensaio antes, porque não dava assim, porque é um monta-desmonta. Acho que nem os diretores, em certo momento, têm tanta certeza do que vai ficar na linha da narrativa do filme, porque eles acabam mesmo jogando coisa fora, pegando outras. É uma loucura, assim. A experiência de ver, depois de filmado e tal, aí você passa aquele tempo, né? Quando você vai ver no que resultou, meu Deus, é assim... É um estranhamento, né? Mas é um estranhamento bom de ver as coisas se construindo, porque em processo criativo a gente vai se desmontando o tempo inteiro, né? A tentativa é quebrar o que tinha antes, achar coisas novas, né? Então tem que desconstruir. Aí eu acho que é um momento legal de ver a edificação, sabe? De todo o trabalho. Por isso que eu acho que montagem é uma coisa realmente muito importante, por isso que os diretores ficam tão ali perto, né, dessa coisa da montagem, porque muda tudo, pode alterar a respiração toda do filme, né? Isso no teatro não tem. O dramaturgo é que já monta alguma coisa, o diretor mexe, mas as coisas já chegam montadinhas. No cinema não, esse recurso é fantástico, muito bom mesmo. Massa, gente. Eu queria passar agora a palavra para a Aida, que é uma das idealizadoras aqui do Cineclube. Ela quer falar algumas palavrinhas, fazer umas perguntas, claro, e também falar um pouco sobre o nosso Cineclube, né? A gente já está caminhando um pouco para o encerramento aqui. A gente já está quase 2 horas aqui já conversando, uma conversa sensacional. Por mim, passar a noite toda aqui, mas a gente também não pode fazer isso com os nossos convidados, né? Então, eu vou passar aqui para a Aida. Por favor, Aida. Olha, mais uma vez agradecer, né, ao Guto, ao Pedro, ao Rafael. Está sendo assim uma coisa assim muito melhor do que a gente estava imaginando. Dizer também que o nosso cineclube, ele tem, né, no cineclube é um cineclube bem diversificado, tem muitos estudantes de cinema, gente que quer se dedicar a essa carreira e que está aqui com vocês, para eles, é realização de um sonho. Deu para ver aqui nas perguntas, né? Mas, assim, eu vou fazer uma perguntazinha aqui. Na verdade, é mais um comentário. Quando eu estava pesquisando um pouco sobre o filme de vocês, para fazer as redes sociais aqui da gente, eu comecei a olhar os festivais que o filme foi selecionado e os prêmios que o filme ganhou. Parabéns, parabéns! Quantos prêmios, quantos festivais! Como cearense, eu fico tão feliz de ver, assim, esse resultado, sabe? É muito bom. E eu queria saber, assim, de vocês também. Eu queria que vocês comentassem qual a importância de participar de festivais. Porque, assim, eu imagino que o filme, quando ele termina, o trabalho só está começando, né? Dou a palavra para os 3. Então, eu quero ouvir vocês falando mais. Agradecer aí as palavras, e vocês estão agradecendo a gente por estar participando, mas na verdade a gente que tem que agradecer. É muito, pra gente é o melhor retorno que o filme pode dar pra gente, são essas conversas, assim. Então pra gente é bem especial mesmo. E cada filme, né, tem seu caminho, né, assim, para ser visto, assim. Acho que todo mundo que faz filme quer que seu filme seja o mais visto possível. Mas cada filme tem seu caminho, tem seu possível público, e isso tem muito a ver com a estética do filme, com o orçamento, com o orçamento de distribuição, que é outra coisa. E nos nossos filmes, pelo menos na maioria deles, um dos caminhos que a gente encontra para que o filme seja visto é nos festivais.
é uma possibilidade que o filme tem de ser visto em vários cantos, em vários países, com públicos diferentes. Então, assim, é um caminho que a gente encontrou, mas que não é o único, né? Como eu estava dizendo, cada filme eu acho que encontra o seu caminho para chegar no máximo de público que ele consegue. O Inferninho, no caso, ele passou por todos os caminhos, assim, até agora, né? Ele começou nesse sistema de festivais, passando muito em festival fora, mas também muito em festival no Brasil, e aí depois continua com cineclubes, mostras. Ele teve uma boa estreia no cinema, assim, dentro dos nossos padrões, dentro do nosso capacidade, foi uma boa estreia, passou em, sei lá, mais de 20 cidades no Brasil, ficando um bom tempo. Em Fortaleza mesmo, ele chegou a ficar, sei lá, 2 meses no Dragão do Mar, então é muito bom. Ele chegou a ter uma exibição na TV, acho que na TV Brasil, se eu não me engano. E agora, na quarentena, ele está ressurgindo, assim, porque como a iniciativa de vocês, também tiveram outros de estar convidando o filme para ser visto e a gente poder conversar. Então, assim, o filme continua sendo visto e eu acho que o Inferninho vai continuar sendo visto aí por muito tempo. É uma satisfação que se poder pensar isso, assim, que é um filme que vai ficar vivo aí para além do momento da sua estreia. Acho que é isso, acho que o Guto complementa aí, o Rafa. Essa experiência de passar um filme e conversar com o público depois, eu acho que é uma das coisas mais incríveis que existe, assim. Sinto muito pelos diretores que fazem filmes muito grandes e comerciais que eles não têm tantas oportunidades de troca nesse lugar, né? Acho que até mesmo filmes grandes, ele normalmente se tenta criar algum contexto assim de conversa, porque é isso, a gente termina um filme, a gente terminou o Inferninho, a gente não sabe o que é o filme. Quando a gente termina um filme, a gente não sabe. A gente tem um monte de coisa que a gente coloca, tem um monte de sentimentos e vontades, mas o filme ele passa a existir só nessa troca. Depois que passa a primeira vez, depois que a gente escuta, a gente teve essa oportunidade de escutar públicos em vários países diferentes, entender algumas coisas que para a gente pareciam muito locais também, né? Porque quando a gente estava fazendo, a gente não estava pensando que público que atingir. A gente estava fazendo o filme que a gente acreditava. E aí, as escolhas que a gente foi fazendo eram escolhas que a gente acreditava. E aí, de repente, quando a gente tem um filme pronto, a gente, eita, será que isso aqui só quem for do Ceará vai entender? Será que isso aqui, como é que vai ser? Aí, de repente, o filme passa na Alemanha e emociona os alemães, ou passa na Inglaterra, ou passa em alguns lugares na Argentina, e a gente vê que a gente pode se comunicar e trocar com pessoas muito diferentes da gente, de culturas muito diferentes, contanto que a gente seja honesto e que a gente fale com coração. Eu acho que isso aí, e a partir também do que você falou, Aida, de que aqui tem muitos estudantes de cinema, pessoas que estão começando e que estão nessa instigação de fazer cinema, eu acho que isso é uma coisa para sempre tentar ter em mente, né? De que é preciso falar com coração e falar honestamente, fazer uma coisa que você realmente acredita. Isso é sempre muito mais importante do que tentar medir um resultado possível, uma reação possível, se jogar nesse risco mesmo. É um caminho mais arriscado, porque às vezes é mais incerto, né? A gente vai para uma sessão, a primeira sessão tá todo mundo tremendo, nervoso, sem, né, uma ansiedade enorme, uma coisa, meu Deus, o que é que vai surgir? E o Inferninho, ele tem dado muitas coisas boas para a gente, para as nossas vidas, e muitos aprendizados, e mais vontade de continuar fazendo um cinema feito com coração. Uma maneira, assim, muito, pelo menos vou dizer pela minha experiência com Bagaceira e na minha própria vida, né? Uma maneira muito fácil de você deixar prêmios irem pelo ralo é você justamente fazer pensando neles. Porque aí você entra na moda, aí você chega atrasado. Porque você vai entrar no que é vigente e quando estiver pronto, já é vigente porque já fizeram, sabe? Não é seu, não é pessoal, não lhe diz respeito, aí não tem esse mergulho. As pessoas sacam, você não engana, sabe? Você não engana, assim. Eu acho também que os festivais são importantes, porque quando você chega fora que as pessoas assistem, por exemplo, para mim, vários dos filmes que eu vi por causa dos festivais, assim, eles muitas vezes não chegam, né? Teve um filme que eu vi até no Cine Ceará, aí eu fui dizer, Pedrinho, você vai lembrar, acho que é cubano o filme, se eu não me engano. Aí eu disse, Pedrinho, como é que tu vai fazer para ver? E agora tá difícil, porque ele perdeu a sessão, aí o filme se perde depois, assim, porque não vai entrar em cartaz, muito provavelmente, né?
por aí vai. A cada festival tem uma divulgação, tem os críticos, tem alguém que vai, sabe, tem um monte de gente que vai escrever, vai refletir sobre aquilo. Quando o tempo vai passando, você já passou 2, 3 vezes por aquele festival, as pessoas que vão escrever vão situar aquele filme dentro da sua vida, dentro da, sabe? Teve Estrada para Ítaca, Ferninho, né? Eles vão compreender isso. Todas essas leituras são coisas que só são possíveis, na maioria das vezes, através dos festivais, porque aí você tem uma conversa direta, você sente a gente fazendo... Aí já é uma coisa do teatro, assim, a gente fazendo teatro, a gente sente o respirar do público, as reações às coisas, né? Só viajando com o filme que você vai percebendo isso, porque muda muito do lugar para o outro, essa respiração, né? Da plateia, os pontos onde vêm os risos e por aí vai, né? Eu acho que os festivais, não só de cinema, mas de tudo, assim, né? De todos os formatos, de todas as linguagens. No Brasil, pelo menos, eles estão correndo risco de ficar... Os de teatro estão totalmente sucateados já. Já se fala assim, a era dos festivais, a época dos festivais, sabe? É um patrimônio imaterial, é uma pena que eu não tenha isso aqui, ó. Olha aqui, Brasil, o que é que você está perdendo, né? É imaterial, então fala muito do país. Eu não me envergonho de que não haja festivais, eu não me envergonho de que não haja muita verba. A gente faz, né, no precário, mas era legal fazer, assim, no precário, mas pelo menos a gente tendo como fazer, recebendo por isso, né? Se for só o precário que a gente queira. O país vai perdendo alma, vai perdendo, sabe, as pessoas estão virando meio que máquina, assim, caixa registradora, se você não der lucro, né? E aí a leitura é muito essa. E por isso até se enganam, né? Porque de repente a arte dá até mais lucro do que se imagina, fora outras coisas, né? Fora outros crescimentos que vão dar em outras questões, né? Então você está tolhendo a criatividade, você está tolhendo o senso crítico, você está tolhendo um monte de coisas. E eu espero que essa micropolítica, né, que reside em cada fazedor e em cada pessoa que vai assistir, que opta por ir assistir a esses filmes, que ela, em algum momento, ela ganhe força, né? Porque a gente é meio como no Aquários, né? Os cupins, né? E aí a gente vai corroendo, se não dá para enfrentar de primeira. E é isso. Eu queria agradecer porque, por exemplo, fora os festivais, essas conversas também. A gente cresce, a gente leva... Porque a gente está conversando aqui, mas já existe um outro processo criativo, então o que está sendo conversado aqui, o inferninho está feito, mas outras coisas vão ser feitas, então está mexendo, vocês estão nos afetando. Então, nada melhor do que esse tipo de conversa. Muito obrigado. E só uma coisa para complementar, eu acho que a internet também é um lugar importantíssimo de circulação. Eu acho que a gente falou de cinefilia no começo aqui, não seria possível a gente ter a experiência de cinefilia que a gente teve e continua tendo e que é tão importante para a nossa formação, se não fosse a internet e se não fosse o compartilhamento gratuito de obras, porque eu acho que existe uma diferença muito grande entre pirataria e um compartilhamento apaixonado das coisas. Então, assim, a pirataria é esse lugar onde alguém está lucrando a partir da obra de alguém, mas você ter uma rede de internet que compartilha os filmes e que os filmes circulam, os filmes podem ser baixados e discutidos e compartilhados. Isso é uma coisa fundamental, isso é uma coisa que formou a gente, é uma coisa que a gente acredita, e sempre que a gente fica sabendo que um filme nosso está na internet para baixar, a única preocupação que eu sempre tenho é baixar para ver se a qualidade está boa. Se a qualidade estiver boa, eu acho ótimo. Se não tiver, eu mando um recado para a pessoa e mando um arquivo, porque eu acho que os filmes são feitos para serem vistos, e é isso. Nas chances que a gente tiver de ganhar dinheiro a partir de um aluguel, quem puder pagar pode pagar, ou no cinema, mas também a cinefilia ela só existe nesse lugar, porque se a gente tivesse que pagar por todos os filmes que a gente assiste, seria impossível, e isso já criaria uma relação super elitista, né? A cinefilia seria só para quem pudesse comprar Blu-ray de R$50. Então, assim, a internet está aí para isso. O Inferninho, eu sei que tem no Making Off, não sei quem é que é, tem um fórum na internet chamado Making Off, o filme está disponível lá, está disponível no site da Embaúba, e é isso. Deixa eu só concluir, eu esqueci de falar uma coisa, senão os meninos do Bagaceira... A gente está nos últimos dias, acho que esses 3 últimos dias, se eu não me engano, de uma campanha, porque, enfim, preciso nem falar, né, como é que está a situação,
E aí já são muitas essas vaquinhas, essas campanhas, né? De isso aí que tá todo mundo quebrado nesse momento. Mas eu deixei aqui o link no bate-papo. Se alguém puder, tiver afim e tiver podendo, né? Claro, obviamente, dar qualquer apoio, esse dinheiro vai para o aluguel da nossa sede, que não é só o nosso espaço, é o espaço da gente receber muita gente daqui de fora. Justamente essa micropolítica, né? Das prestações de pequenos eventos e festivais também que passam por lá, ele continua existindo. Muito obrigado. Massa, gente. Eu queria comentar um pouco sobre o filme. Algumas questões que me chamaram a atenção, primeiramente, né? Eu acho que ninguém comentou isso, mas um momento, assim, que me chamou muita atenção e que eu achei muito criativo, devido, eu acho que talvez até a falta de orçamento e tal, foi como eles colocaram uma tela verde e brincaram com aquele lance da Deusimar, né? Andando dos locais do mundo, assim. Eu achei isso extremamente criativo. É uma coisa que eu pensei, assim, que até mesmo como estilo funciona perfeitamente bem, segundo o que o filme apresenta, né? E o que me chamou muita atenção, assim, duas questões que me chamaram muita atenção. Primeiramente, direção de arte. Como que eu acho que aquilo é brilhante, assim? Como que é muito bem construído, todos aqueles figurinos, toda aquela questão da iluminação também. Eu achei tudo excelente, excelente. E também a trilha sonora, né? Que eu acho que até alguém já comentou, não sei se foi o Guto ou se foi o Pedro, mas a trilha sonora ela tem um quê meio de experimentação, assim, que eu acho sensacional. Que eu acho que dá um estilo diferente pro filme. E é isso que eu acho que eu sinto que o filme é, assim. Ele é diferente. Ele tem personalidade. Que é o que muitas vezes a gente quer dentro do filme. A gente quer personalidade. E tem muito ali, não só da personalidade de vocês, né? Mas também da personalidade do Ceará. Eu vejo muito ali de um bar, assim, pé duro, que a gente vai, sabe? É uma coisa meio cinzenta, mas tem umas cores ali também, sabe? Eu acho, assim, muito diferente e me chamou a atenção demais, sabe? Isso leva à minha primeira pergunta, eu tenho duas para vocês. A primeira é, como é que foi esse trabalho com direção de arte, assim? Como é que vocês começaram a desenvolver tudo isso? E como é que foi fazer tudo isso com pouco dinheiro, né? Eu acho que é uma questão interessante. E a segunda pergunta é que é absolutamente inevitável, talvez vocês já tenham respondido e vão responder muitas vezes. Como é que a gente vai fazer para poder manter esse cinema de guerrilha nesse governo Bolsonaro que a gente está tendo, que está muito difícil, assim, está parado, como vocês devem saber. Os financiamentos não estão chegando, muitos projetos parados, é uma coisa, assim, absolutamente bizarra até de você pensar o quanto que esse governo está interferindo na cultura, ele está boicotando a cultura realmente, assim. Eu queria que vocês comentassem, assim, essa pergunta é para os três, e a pergunta da direção de arte é para quem quiser responder e puder responder, principalmente. Falar aqui um pouquinho, depois o Rafa e o Guto complementam. É massa porque tu fala, né, direção de arte, figurino, aí tu falou da fotografia, falou da trilha, né? São coisas diferentes, mas que parece que quando a gente vai falar de uma no filme, tem que falar de todas, né? Porque elas estão meio uma potencializando a outra, né? Eu acho que essa é uma relação que tem muito forte entre a direção de arte e o figurino, assim como um potencializa o outro. E aí a fotografia, né? O cinema é muito essa construção coletiva, né? Não adianta o ator estar se garantindo se a fotografia está uma merda, se o figurino está em outro lugar. Então, assim, tem que estar tudo, de certa forma, numa harmonia, né? Eu não sei se a palavra é harmonia, porque às vezes não é harmonia, às vezes é brigando, mas assim, tem que estar tudo entendendo qual é o filme, como o Guto falou no começo. E aí eu acho que a gente contou isso com parcerias muito fortes, assim. A direção de arte foi a Thaís Augusto. Eu não lembro se ela já tinha se formado ou estava se formando na Vila das Artes. Então, ela vinha desse processo de uma escola de formação. Então, ela vinha ali tendo feito alguns trabalhos ali dentro da escola. Então, pegou aquilo ali com muita garra, assim. Era um desafio gigante. Ela e a pequena equipe dela ali, formada pelo Mosquito. E aí, eles pegaram aquele ambiente vazio e tiveram que dar vida àquele ambiente. E aí, a mesma coisa do figurino, da fotografia. É tudo também partindo dessa coisa de um orçamento pequeno, de uma certa precariedade, mas tentando transformar isso no mínimo de poesia, né? Tentando transformar isso em arte. E aí a cena que tu falou da Deusimar viajando pelo mundo, eu acho que é o ápice disso, assim. É onde a gente consegue pegar a precariedade e transformar numa poesia visual, numa experimentação cinematográfica com sua beleza, apesar de ser, a princípio, como tu falou, é um pano verde e um efeito tosco, com imagens que a gente pegou do YouTube, as imagens, né, dos lugares, a gente pegou no YouTube, mas aí tem tudo, tem um figurino que está perfeito para aquela cena, tem o ator que está, apesar de estar tendo que contracenar com um pano verde, nada mais, está super entregue àquela emoção.
tem a trilha que complementa isso tudo. Então é isso, o cinema é feito desse quebra-cabeça que vai se juntando essas coisas para tentar formar, para tentar dar alguma beleza a essas coisas. E sobre a questão do governo, assim, não tem governo, né? Assim, é um projeto fascista, cada vez mais evidente de que é um projeto fascista e que quer destruir com tudo que existe de bonito, basicamente. Esteticamente é podre, é isso. Infelizmente a gente está vivendo esse momento e eu acho que a gente vai deixar de viver quando ele passar. Eu acho que dentro desse grupo de pessoas que assumiram o poder, dificilmente a gente vai conseguir reerguer alguma coisa. Eu acho que se existe alguma disputa política, é uma disputa política de algumas instâncias para preservar minimamente o que ainda tem, né? A Ancine tentar ser protegida e se proteger. E a gente está vivendo um momento de redução de danos, né? De tentar conseguir fazer com que o estrago seja menor, o que tem sido difícil, né? O buraco está cada vez mais fundo, mas a gente precisa encontrar a nossa força, alguma energia, porque depois que isso passar, eu acho que a gente pode viver um momento bonito em que a gente está fortalecido e as coisas caminham para outro lugar. Diante disso, né, não é tão pessimista dizer que fudeu, né? Que fudeu, assim, por alguns anos. Não existe nada, assim, mas tem a gente, né? E a gente é material para tudo, assim, a gente sabe que tá na gente tudo. É até uma metáfora o filme sobre isso, quando ele diz assim, quando o Coelho diz para Deus Mar, o bar tu vende, agora a vida é tua, né? Então a gente tem isso, assim, e é na gente que tá, né? Toda a cultura do que a gente viveu, tudo que atravessa, que vem dos nossos, né, antepassados, ancestrais, que está essa verve de reação. E nós ainda, talvez sendo pretensioso, ou talvez não, talvez falando alguma coisa que com parceiros aqui que vocês são, nós ainda somos as pessoas que entram em contato com isso, que as outras já viraram, você vê, um delírio coletivo que parece uma narrativa infantiloide mesmo assim, que chega no WhatsApp. Então, se as pessoas se deixaram levar por isso, elas estão muito distantes do que a gente procura atingir com os projetos artísticos. Então tem a gente, e dentro dessa precariedade, assim como na escrita você tem que fazer rimas, empobrece muito a quantidade de opções, mas é isso que realça, né, a busca e que faz com que você, nessa limitação, que você ache, né, palavras e faça outras construções que saltem mais, né? Você joga com a linguagem. Então é isso, buscar na gente e buscar sobretudo na rede de afetos, né? E em quem ainda tem vida, né? E quer continuar tendo. Eu estou um pouco de saco cheio de, por exemplo, movimento dos teatros de grupos e tal. Eu tenho que participar e tal, mas eu estou um pouco cansado do discurso, sabe? Vamos juntos, sabe o quê? E parece assim que é o mesmo discurso de não mira o humano, tá só mesmo numa luta. A gente se distrai com aquela luta daquele mês, daquela semana, e não percebe realmente que algumas coisas já se perderam, que está na hora de partir para outras e outras lutas com outras pessoas, assim, na minha opinião. É isso. Daqui a pouco, quando a gente puder sair na rua, a gente sai e faz a confusão que for preciso também para poder colaborar para mudar alguma coisa, né? Porque ainda estamos vivendo essa tragédia política toda nessa situação, no momento de uma pandemia. Então, a gente ainda fica se sentindo ainda mais atado e ainda mais sem força, mas daqui a sei lá quando, não sei, mas vai chegar um momento também da gente chutar esse pessoal embora. É uma pena, né, a gente pensar que o cinema brasileiro, e eu acho que talvez, com certeza, o cinema cearense, a gente estava vivendo um certo auge, assim, né, que aí pode encarar desde da participação do cinema brasileiro, cearense e nordestino em festivais, as filmes sendo vistos no cinema, né? E aí também falando tanto de cinema brasileiro sendo visto quanto de cinema cearense. Então a gente estava vivendo esse momento e eu acho que eu, Guto, viver de cinema hoje, já depois de 15 anos que a gente começou a fazer cinema, tudo isso é fruto de política pública, assim, e de muitas políticas públicas que começaram há muito tempo e que foram se aperfeiçoando e que ainda tinham muito que se aperfeiçoar, mas que de certa forma mudaram um panorama ali dos anos 90, do começo dos anos 2000 até hoje. Muitas pessoas hoje vivem de arte, né? Muitas pessoas ou estavam vivendo, e de cinema, de audiovisual, era isso, um dos campos que mais empregava e que mais estava crescendo
cheio de cursos de formação, universidades, e todo esse trabalho e toda essa coisa que estava sendo criada, de certa forma, está sendo destruída, ou, se a gente quiser ser otimista, está pelo menos em suspensão agora, né? É um momento desesperador, porque é completamente imprevisível, mas talvez também por ser imprevisível dá alguma esperança, né? Porque é imprevisível, realmente a gente não sabe o que vai acontecer amanhã, a gente não consegue saber quanto tempo isso vai durar, se vai durar. Então é esse momento dúbio, assim, desesperador, mas que pela sua imprevisibilidade também eu acho que pode dar um pingo de esperança, pelo menos. Perfeito, gente. Eu queria só lembrar aqui que o cinema brasileiro, desde a sua formação e desenvolvimento, ele sempre foi um cinema de resistência e de luta, né? Porque começou com os Estados Unidos se importando o cinema para cá, e aí a galera, infelizmente, ali no início, meio que copiava ali. Depois começou essa idealização de ter um cinema nosso, de ter um cinema com a nossa cultura. Isso aconteceu com todas as artes, cara. É sempre alguém de fora que a gente precisa, de alguma forma, né, construir algo nosso, né? E sempre foi assim. Foi sempre um movimento de repressão e coisas que a gente conseguia criar brilhantemente do nada. O Cinema Novo foi um movimento que foi criado do nada, por pessoas que gostavam de cinema, né? E foi parado por uma ditadura militar. Depois a gente teve que retomar novamente. Nos anos 90 teve um ano, não sei se foi 94, que só teve um filme que foi produzido no Brasil. Um filme. E aí depois, lá nos anos 2000, novamente a Cine criada. E aí a gente teve esse momento, assim, acho que de 2014 para 2016, assim, tiveram centenas de filmes que foram feitos no Brasil. Centenas de obras audiovisuais que foram feitas no Brasil. E cara, parece que a gente está entrando na Dark Age de novo, né? Que eu não lembro agora o nome em português. A gente está entrando nessa era negra de novo, né? E o que eu acho que é foda no brasileiro e no Brasil é sempre essa questão de luta, assim. É sempre a gente ir lá e sabe, porra, vamos resolver essa parada. Sabe, isso não tá perdido pra gente. E isso que sempre funcionou no nosso cinema e que eu acho que sempre vai funcionar. Bom, deixando essa mensagem belíssima aqui pra vocês, eu queria terminar esse nosso encontro, esse nosso Cineclube Paralelas. Agradeço demais a presença dos diretores, do Pedro, do Guto e também do Rafael, né, que é roteirista e ator. Se vocês quiserem dar alguma palavrinha final, fiquem à vontade, o espaço é de vocês. Eu queria só agradecer mesmo e podem contar aí quando quiserem conversar mais. Estamos todos à disposição. Foi um prazer muito grande. Acho que todas as questões muito ricas. Foi massa demais. Muito bom nesse momento aqui de confinamento poder estar trocando com vocês. Obrigadíssimo. Também é isso. Agradecer foi incrível. Foi uma ótima noite de quinta-feira passar com vocês aqui conversando sobre Inferninho, sobre cinema, sobre vida. Então, é isso. Força para todo mundo. Pronto. Só para agradecer também. Foi maravilhoso. Adorei, realmente. São esses momentos que o quarto fica um pouco maior, né? A gente se sente acompanhado, então rompe um pouco esse confinamento, né, da quarentena. E também é aí que a gente pega força também para continuar tentando, né, lutando e tudo mais. Talvez eu tenha falado muito pessimista realmente na última fala agora. Acho que a exaustão de um sistema e como um sistema está se exaurindo, alguma coisa também está vindo. E que a gente, embora seja um momento muito difícil e dolorido para o país, foi um país que, por exemplo, não se resolveu com a ditadura e com tantas outras coisas, né? A gente está pagando esse preço, tinha que... igual tem gente aí da psicologia, da psiquiatria e tal. Quando a gente tem que resolver, tem um calo ali que a gente tem que parar para resolver, né? Aquilo ali é um enfrentamento. A gente não sabe no que vai dar. Mas o que eu sei é que muito antes de Cristo já havia teatro, por exemplo. Só não havia cinema porque não tinha câmera, mas depois passou a ter, né? E vai continuar tendo, porque não tem Bolsonaro, não tem ninguém assim que consiga reter isso, né? Só acaba a arte quando o Homo sapiens acabar. Aí acaba. É isso, obrigado. Vamos aqui para os avisos finais. Queria reiterar aqui o que o Rafael falou sobre a Companhia Bagaceira de Teatro. Eu vou colocar aí embaixo, né, que eu sou editor deste maravilhoso canal. Vou colocar aí embaixo o link para, se vocês quiserem ajudar, por favor, ajudem, é muito importante. E também falar um pouco aqui sobre o Cineclube. A gente tinha reuniões presenciais antigamente. Infelizmente, por causa da pandemia, a gente não pode mais, né? Mas quando voltar, a gente vai voltar a ter, a gente vai, enfim, vamos colocar a cultura aí nesse meio do mundo aí, vamos conversar sobre cinema, que é muito bom. Enfim, é basicamente isso, né? Queria pedir para vocês ficarem de olho no nosso Instagram, que a gente está sempre atualizando novas sessões,
informações, novos conteúdos, tá sempre lá. E queria agradecer a todos os presentes novamente, pedir para que vocês ficassem ligados aí, porque daqui a pouco a próxima sessão vai ser divulgada, tá certo? Obrigado, valeu!